Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 26, a parte A, que diz assim: Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial os alimenta. É interessante que quando Deus ele fala sobre as aves do céu, ele menciona que ela tem uma certa liberdade, tem uma certa vontade do que fazer, do que agir, de como se virar no dia a dia. E em todos os momentos, elas são alimentadas por Deus. E por que as aves do céu voam livremente? Por que elas voam e sempre têm alimentos? É uma pergunta que às vezes nós paramos, olhamos e pensamos: por que isso? Por que Deus, nesse capítulo de Mateus 6, 26, fala que ela voa livremente e tem os seus alimentos? Porque Deus assim quis que elas tivessem liberdade, liberdade de voar, liberdade de fazer o que quer, liberdade de ir onde quiser. E nós, seres humanos, somos iguais às aves do céu. Somos livres, temos liberdade, e essa conquista está realizada pelo sangue na cruz do Calvário. Eu e você somos exatamente igual às aves do céu, livres, temos liberdade, somos libertos, porque Jesus pagou um alto preço no Cordeiro, na cruz do Calvário. E isso é fantástico. Pensar que esse capítulo, que faz um sentido figurado, no sentido de uma parábola, representa não só a imagem das aves realmente, mas a nossa realidade como seres humanos, em liberdade de ir para qualquer lugar, de pensar o que quiser, de fazer o que quiser. Todavia, em alguns momentos da nossa vida, no decorrer da nossa vida, nós deixamos algumas brechas. E essas brechas acabam nos trazendo algumas dores, algumas tristezas, algumas situações que nos afastam daquilo que é o melhor de Deus para mim e para você. E isso é importante nós enfatizarmos. Por quê? Porque nós temos liberdade, sim. E essa liberdade é conquistada, sim, na cruz do Calvário. Mas se nós não tomarmos cuidado no decorrer do percurso da vida, que é quanto? Hoje em dia vivemos 70, 80, 60 anos. Nesse percurso da vida aqui na Terra, nós podemos abrir brechas, e essas brechas podem nos trazer algumas tristezas. Brechas que nos prendem, brechas que nos paralisam, brechas que nos deixam presos a alguém, a alguma coisa, a situações que podem trazer dores, podem trazer tristezas. Brechas que nos prendem a desejos, brechas que nos prendem a situações, brechas que nos prendem a sentimentos, sentimentos do passado que nos trazem dor e no presente. Brechas que nos trazem pecados. Essas brechas que são abertas no decorrer da nossa vida podem nos fazer perder essa liberdade que as aves do céu têm e que nós também temos. Olha só que interessante. Lá em Ezequiel, capítulo 13, versículo 10, diz assim: leia comigo. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí, vou eu contra vossos invólucros, feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos. Saltarei livre como as aves, as almas que prendeste. Assim, perdemos a liberdade, igual como está em Ezequiel, capítulo 13, versículo 10. Presos em gaiolas espirituais. É assim que as brechas nos fazem e nos prendem a cadeias, nos prendem a gaiolas espirituais.
Assim como nós temos essa ave, que ela poderia estar livre, poderia estar voando, poderia estar em situações de liberdade total, mas alguém prendeu ela em uma gaiola. E olha que interessante, que o objetivo dela não é ficar na gaiola, mas o ser humano, para domesticá-la, para fazer com que ela faça o que o ser humano quer, prendeu ela em uma gaiola. Mas o objetivo, ela foi criada para viver em liberdade. E as brechas que nós abrimos no decorrer da vida, através de ficarmos presos em sentimentos, em pessoas, em situações, nos colocam presos espiritualmente em gaiolas invisíveis. Aqui nós estamos vendo uma gaiola, mas na nossa vida são gaiolas invisíveis que nos prendem, que nos trazem dor, que nos trazem sofrimento, que nos machucam e nós não sabemos o porquê. Nós colocamos culpa em tudo. É por isso, é culpa do governo, é culpa da pessoa, é culpa daquilo, mas nós esquecemos que nós mesmos abrimos brechas para que em algum tempo da nossa vida, nesse processo da vida do ser humano, as brechas foram abertas. E Ezequiel 13, 20 diz exatamente isso, olha só. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis aí vou eu contra vossos involucros, feiticeiros, com que vos caçais as almas como aves. Ou seja, esses feiticeiros é no mundo espiritual que caça as almas como aves e nos prendem assim como esse pássaro para viver não apenas uma liberdade, mas viver presos em alguém, em situações, em dores, no passado, em situações que aconteceram há anos atrás e que ainda hoje traz dores, que ainda hoje nos deixam presos sem saber o que acontecer. Você já passou por isso? Parece que você está andando e não sai do lugar. Parece que tudo que você coloca a mão não prospera. Parece que todos os relacionamentos que você tem não dão certo. Parece que tudo dá errado, tudo não funciona. Essas são as gaiolas espirituais que nos prendem de forma invisível, que nos prendem em sentimentos, que nos prendem em situações que trazem dor no presente e, se nós não arrumarmos, no futuro. E essas brechas foram abertas no passado. Essas brechas nos deixaram presos a situações, a coisas, sentimentos, pessoas, pecados, desejos. São essas brechas que nos tiram a liberdade e que nos paralisa de viver o que Mateus diz, que seremos alimentados sem se preocupar, que seremos livres sem ter medo, sem ter circunstâncias. E nos dias de hoje, nós estamos vivendo um mundo de ansiedade, um mundo de depressão, um mundo que tudo nos traz medo, traz insegurança. E isso são situações que demonstram a gaiola espiritual invisível da nossa vida. E em algum momento foi aberta por nós. E nós precisamos fechar e sair. Precisamos sair dessa gaiola. E como podemos fazer isso? Como sair dessa gaiola ou como não ser capturado como esse pássaro foi nesse exato momento? E eu te digo, alguns pontos são importantes. Aqui nós estamos vendo uma calopsita, mas nós precisamos ser, que a Bíblia diz, como águias. Isaías 40, 31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É ser como uma águia, não como uma calopsita. E hoje, onde você está, eu te pergunto, você quer ser preso como uma calopsita? Ou você quer ser como uma águia e voar alto, renovar as suas forças e fazer a diferença onde quer que você esteja hoje?
e ser bem-sucedido, e ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom profissional, um bom homem, uma boa mulher. É sua decisão hoje. E para isso, a Bíblia diz que devemos ser como águias, porque as águias voam alto, porque elas correm e não se cansam. Elas voam, se alimentam e são livres, têm liberdade. A águia, ela é a ave que voa mais alto. E o que isso nos representa? No sentido figurado, trazendo para a nossa realidade. O voar mais alto quer dizer, quanto mais perto de Deus, mais longe você ficará da gaiola. Quanto mais perto de Deus, quanto mais próximo da vontade de Deus, mais longe você vai ficar dos caçadores que podem te prender a situações espirituais que podem te machucar, que podem te trazer dor. Somente estando perto de Deus, você pode estar longe da gaiola. Porque para você ser capturado, você precisa o quê? Estar voando baixo, estar perto do caçador, estar perto das circunstâncias que vão te trazer dor, dos sentimentos das pessoas, dos pecados. E aí, quanto mais alto, mais próximo de Deus você estiver, você vai conseguir se livrar da gaiola. Um outro ponto, uma outra característica da águia que nós acabamos de ler, é que ela tem uma visão excelente, diferente dos outros pássaros. E isso nos representa que enxergar com os olhos espirituais e ver as armadilhas do diabo que ele arruma para as nossas vidas. Como assim, pastor? Como assim, Rafael? Olha que interessante. Quando nós estamos próximos de Deus, nós começamos a fazer a vontade dele. Nós começamos a fazer aquilo que ele quer. E automaticamente, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós começamos a olhar com os olhos espirituais. É olhar e falar assim, ali vai ter uma cilada, ali vai ter um problema. O que é e representa cilada do diabo, que muitos falam? O que é que representa dados inflamados, que todo mundo fala? Ciladas é mais ou menos assim. Eu estou andando, e aí eu sei que atrás daquela gaiola tem alguém que vai me assaltar. Isso é uma cilada. E quando eu começo a enxergar com os olhos espirituais, porque Deus me dá sabedoria para enxergar, não porque eu tenho força e conhecimento, o que acontece? Eu sei que não é para mim ir por ali. E aí eu mudo o caminho. Eu mudo o rumo da minha história. Eu mudo, em vez de ir naquela rua, eu vou para outra rua. E assim eu me livro. E o que é dado inflamado? Dado inflamado é quando, vocês já viram aqueles filmes antigos, que eles pegam aquela seta, aquela arco e flecha, e aí eles lançam, aí eles colocam fogo na ponta da flecha e joga, e quando aquilo cai no lugar que eles querem, traz fogo e destruição. Esses são os dados inflamáveis. Essas são as ciladas do diabo que querem te prender. E quando você está com a visão de excelência, ou seja, a visão com os olhos espirituais, entendendo o que está acontecendo e que você tem que ser sábio, aí você consegue não cair e abrir brecha. Um exemplo prático. Eu estou indo no meu carro, de repente vem alguém e me fecha. O primeiro sentimento que eu tenho como ser humano é buzinar, xingar, brigar, sair do carro, sair na porrada, no bom sentido. E esse é o sentimento. Mas quando eu tenho os olhos espirituais, quando eu tenho uma visão de excelência, eu não vou pensar dessa forma. Eu vou falar, não, eu preciso ser sábio. Eu estou em casa com a minha esposa e eu chego cansado do trabalho e aí minha esposa briga por alguma coisa e a minha vontade é começar a brigar e fazer isso e fazer aquilo. Só que aí, com os olhos espirituais, com a visão de excelência, eu começo a ter paz. Eu ouço, conto até 10 e tomo uma atitude de sabedoria. Isso é ter visão de excelência. Uma outra característica da águia que Deus nos mostra aqui que devemos ser é, quando ela vê a tempestade, ela não muda a rota. Ela vai em frente e passa por dentro da tempestade. Você sabia disso?
que a águia, ela não desvia da tempestade, ela vai de encontro à tempestade. E nós? Estamos tentando fugir de situações? Fugir dos problemas? Não fuja do problema. É necessário aceitar que precisa de ajuda e assim pedir ajuda. Juntos somos mais fortes. Isso porque nos tornamos igreja. Igreja não é parede, não é templo, não é placa, não é nada disso. Igrejas são pessoas que ajudam uma a outra. Igrejas são pessoas que se fortificam juntos na presença de Deus. E quando nós não fugimos da tempestade, do problema, da situação que está trazendo dor, e simplesmente chegamos e pedimos ajuda, nós estamos sendo igreja. Nós estamos sendo águia, que não foge do problema, mas que enfrenta, sabendo que tem um problema sim, sabendo que tem uma dor sim, uma ferida que está machucando, que está dolorida, mas é aceitar e continuar, pedindo talvez ajuda, pedindo talvez oração, é avançar, não recuar, não desviar, não, eu vou esquecer esse problema, não, eu vou esquecer esse sentimento, não, eu vou esquecer isso e vou continuar a vida, não, precisa ser tratado, precisa ser curado, precisa ser arrumado, não pode deixar de qualquer jeito. Somente isso é ser águia. E aí? Somente isso? Somente ser águia é a solução? Olha que interessante. Em Mateus capítulo 5, versículo 6, diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Para passar pelo processo, é necessário ter fome e sede de justiça. Não é ser apenas a águia, que é um dos pontos, mas é passar pelo problema tendo fome e sede de justiça. Só que muitas vezes nós confundimos essa justiça que a Bíblia diz com eu vou fazer aquilo, aquela pessoa vai pastar, porque Deus vai trazer justiça, porque não é isso. Justiça, e eu aprendi isso como advogado, nada mais é do que um ideal. Nada mais é do que um ideal. E o que isso quer dizer, Rafael? Vou dar um exemplo para você entender. Vamos trazer para a minha área como advogado. Eu tenho um cliente e esse cliente cometeu um homicídio, vamos colocar assim. E aí o juiz vai lá e dá uma pena de 15 anos. Amém? Nessa pena de 15 anos, para ele, o meu cliente, tá bom, houve justiça. Só que para a família daquele que morreu, não houve justiça, porque eles queriam que tivesse 20, 30 anos. Então, o que isso tem a ver com essa história que você está contando? O que isso tem a ver com essa parábola? É aí que está a história do ideal, porque justiça é o ideal. Para o meu cliente, o ideal é 15 anos. Para a família daquele que faleceu, que morreu, o ideal é 20 anos. Cada um de nós temos um ideal. Cada um de nós temos um ponto de justiça. E o que a Bíblia está dizendo aqui para nós? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. É a minha justiça? É a justiça do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, do meu amigo? Não. É a justiça de Deus. É o ideal de Deus. É a vontade de Deus. É as coisas de Deus. Quando nós pensamos dessa forma, quando nós temos fome e sede do ideal de Deus, da vontade de Deus, nós conseguimos passar pela prova dando glória a Deus. Nós conseguimos passar pela prova, talvez com dor, mas sabendo que ao amanhecer vai melhorar, sabendo que no amanhecer vai mudar, sabendo que as brechas que talvez abrimos do passado vão ser fechadas e o que estava preso vai ter liberdade novamente. E isso é fantástico na palavra de Deus, porque muitas vezes tentamos achar situações, coisas, livro de autoajuda, sei lá, para tentar resolver uma situação. E o que a palavra de Deus está dizendo é: tenha fome e sede de justiça, fome e sede do ideal de Deus,
porque o ideal de Deus é o melhor para você, porque a vontade de Deus é o que vai prevalecer e vai fazer você vencer em todas as coisas. Não é um negocinho ali, outro aí que você vai fazer que vai melhorar, não. É você fazer o ideal de Deus, é você ter o ideal de Deus como seu foco principal, e aí as coisas vão ser acrescentadas, porque nós lemos que elas são alimentadas. E por que elas são alimentadas? Porque elas fazem a vontade de Deus, o ideal de Deus. E quando nós, seres humanos, pensamos dessa forma, meu querido, minha querida, vai fluir, vai acontecer, vai avançar, você vai vencer, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, mais uma vez, ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós entendemos isso e compreendemos de uma forma simples e tomamos como atitude do nosso viver, do nosso processo de vida, tudo vai ficar mais fácil. Vai vir luta sim, eu não estou dizendo que não vai vir problema sim, eu não estou dizendo que não vai vir, mas você vai passar mais leve, vai passar com a paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. A paz que mesmo na dor você está tranquilo, a paz que mesmo no sofrimento você está tranquilo, porque você sabe que Deus está contigo e que vai passar, porque as provações, as dores não são para a morte, mas para te trazer vida quando você está no ideal de Deus. Como assim, pastor? Como assim, Rafael? Sabe o que quer dizer? Que quando você está no ideal de Deus, aquilo que talvez com os olhos naturais iam te trazer morte, não vai ser morte. Só é morte se você desistir. Só é morte se você recuar. Só é morte se você aceitar continuar na gaiola. Sabe por quê? Se eu soltar esse passarinho hoje aqui, talvez ele nem queira sair da gaiola, porque esse ficou o habitat natural dele. O que era liberdade, ele se acostumou com isso. E muitas vezes nós nos acostumamos com um pouco. Muitas vezes nós nos acostumamos com o pobre, com a situação de desprezo, com a situação que nos traz dor e achamos que isso é normal. Mas isso daqui não é normal para você. Você tem que ter liberdade. E o ideal de Deus te traz a liberdade. Ser como águia te traz a liberdade. E se eu soltar ele, ele talvez vai morrer. Se ele não for treinado novamente para ser solto, ele não vai conseguir se alimentar, porque ele se acostumou com o alimento pouco que Satanás tem dado para ele. Ele se acostumou com as situações poucas que estão dando para ele. Espaço pequeno, pouquinho de água, pouquinho de alimento. Mas Deus não quer isso para você. Não, Deus não quer isso para você. Deus quer te fazer e te colocar em lugar de honra, porque você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Você não é qualquer um. Você é herdeiro, assim como Jesus. O herdeiro. E vai vencer. E vai conquistar. Mas para isso, você precisa ter o ideal de Deus. E qual é a vontade de Deus, Rafael? Qual que é essa vontade que tanto fala? A resposta está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Olha que interessante. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E nós aprendemos que justiça é o quê? Ideal, não é? Então, quando eu busco o reino de Deus e o ideal de Deus, todas as coisas vão me ser acrescentadas. Todas as coisas. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você? Está dizendo assim: pode vir problema, pode vir situações. Quando você não está pensando em buscar situações para te satisfazer com o seu próprio ego, seus próprios desejos, suas próprias vontades, as pessoas que te satisfazem, que também te trazem dor, sabe o que vai acontecer? Não vou mais se preocupar nisso. Vou focar em Deus, no reino de Deus, na vontade de Deus. E aí a palavra de Deus diz que as bênçãos dele nos acrescentarão. Ou seja,
eu não preciso correr mais atrás da bênção. Eu vou poder andar e a bênção vai correr atrás de mim, porque agora eu não estou agindo com o meu próprio eu não estou agindo com os meus certificados, com os meus diplomas, com aquilo que é meu, mas eu estou agindo com a vontade de Deus, com o reino de Deus e entendendo que com isso eu vou vencer, porque eu não preciso correr atrás de riquezas, eu não preciso correr atrás de coisas que vão me satisfazer, porque as bênçãos do Senhor me alcançarão e não eu irei atrás delas. Quando eu estou no ideal de Deus, na vontade de Deus, buscando o reino de Deus. E quando eu falo, primeiro lugar, o reino de Deus, eu não estou falando para você ser religioso. Eu não estou falando para você ser uma pessoa religiosa, independente se é crente, se é católico, independente do que for. Eu estou dizendo que você precisa colocar Jesus no centro da tua vida, porque se Jesus estiver no centro da tua vida, se tudo que for acontecer, você pedir a autorização dele, pedir o direcionamento dele, meu querido, tudo vai andar bem, tudo vai prosperar, tudo vai acontecer, porque Deus vai estar contigo em todos os momentos. Quando o reino e a vontade de Deus estão em primeiro lugar, o processo fica mais fácil de se iniciar. Porque esse processo dela sair e viver, como eu disse, se eu soltar ela de qualquer jeito, ela vai morrer, dói. Eu vou precisar ensinar ela a voltar a ter liberdade novamente, porque para ela isso tá bom, mas não tá, porque não é o habitat natural dela, não é o nosso habitat natural. E aí, quando eu entendo isso, o processo vai ficar mais fácil, vai doer menos, eu vou continuar, eu vou vencer. E como que a águia faz para viver esse processo? Para ficar mais fácil? Tem um segredo. A águia, ela vive aproximadamente cerca de 40 anos, tá? E ela, em um determinado momento da vida dela, quando as unhas estão ruins, quando o bico já está velho, quando as penas já estão velhas, o que ela faz para se renovar, para continuar mais um tempo de vida? Ela sai, vai para uma montanha mais alta que puder e começa a pegar as suas unhas e a quebrá-la. Ela começa a pegar o seu bico e tacar na pedra para quebrar, para renovar. Sabe o que ela faz? Ela pega as penas dela e arranca e fica sem pena nenhuma. Para quê? Para renovar. Ela quebra o bico para renovar. Isso representa o nosso eu. É quebrar aquilo que é o nosso orgulho, quebrar aquilo que nos afasta de Deus, quebrar as nossas vontades que nos deixam Deus distante de nós. Quando nós fazemos isso, quebramos o nosso eu, quebramos o nosso orgulho, quebramos a nossa prepotência. Deus, Ele começa a nos renovar, começa a nos trazer uma nova vida e vida em abundância. Durante o processo da águia, ela fica isolada durante 150 dias para acontecer tudo isso que eu falei. E o que isso representa para nós hoje, nos dias de hoje? Para ver a glória do Senhor, algo em nossa vida precisa morrer. Ou seja, sair de tudo que nos afasta de Deus. Se é um sentimento, ele precisa morrer, precisa sair. Se é algo que aconteceu no passado, ele precisa sair. Se é uma pessoa que está te trazendo prisão, gaiola, você precisa liberar. O que é que está te fazendo ficar preso? Hoje precisa ser liberado, precisa morrer, para que o novo de Deus aconteça sobre a sua vida, para que o novo de Deus continue sendo algo magnífico em você e na sua história. E é assim que nós vivemos o melhor de Deus. É assim que nós vivemos. E por isso, o tema dessa mensagem é: não fique preso na gaiola. Não fique preso nessa gaiola como essa calopsita, mas seja como uma águia que voa alto, que vive o melhor, que vive a liberdade. Deus não te escolheu para viver o opróbrio. Deus não te escolheu para viver uma situação de tristeza, uma situação de ficar mendigando. Não, Deus te escolheu para viver o melhor dessa terra, e para isso você não pode se acostumar com um pouco, com a prisão. Você precisa ter
liberdade em Cristo, para viver o melhor e ser alimentado por Deus. E isso é o que Deus quer para nossas vidas. Receba essa palavra, viva essa palavra todos os dias da sua vida. E você vai ver que Deus vai começar a mudar a sua história. Sua história para melhor. Amém? Se você gostou dessa ministração e está nos vendo hoje, nos assistindo hoje, não sei onde você está, em que parte do Brasil ou do mundo, mas eu quero te dizer, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ser impactado com uma mensagem de esperança como essa. Mande, divulgue, fale de Jesus e que ainda há esperança. Deus abençoe e até mais.